Olá, seja muito bem-vindo ao último episódio da segunda temporada do podcast da Juve, Na Olaria. É isso mesmo, nós estamos aqui na Olaria do Oleiro Divino, buscando entender dele, receber dele, aliás, direção para as nossas vidas. Está chegando, reta final, a Juvicon já está às portas e a gente está com expectativa em Deus para tudo que Deus vai fazer e refazer, por que não, nos dias 29, 30 e 31 de março. Você está preparado? Bom, eu vou te falar com quem é que a gente vai conversar, mas vai ser daqui a pouquinho. Calma, eu sei que você já viu o card lá, mas ainda assim gosto de falar que eu digo quem é a pessoa que nós vamos conversar depois da vinheta. Muito bem, agora sim é definitivo, a gente vai conversar aqui com uma pessoa muito querida, minha, de vocês, da juventude, e ela vai entrar falando o bordão dela. Quando ela falar, você vai saber quem é ela. Então, quem é você? Fala, Juvi! Milena, seja bem-vinda, legal. paz do Senhor Jesus. Milena do Juvilink, Milena do Experiência Online, Milena da Secretaria da IADEM, Milena do Jedson. Milena do Jedson, não pode esquecer também, viu? Milena, seja muito bem-vinda. Como é que você tá? Me conta um pouquinho. Tô bem, graças a Deus. Tô muito feliz de estar aqui, muito nervosa, gente do céu. Aqui do outro lado é mais difícil, viu? Eu que fico entrevistando, né, o povo antes da conferência, aqui do outro lado é mais difícil, viu? É complicado. Mas eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial. É muito mais difícil fazer o que você faz, porque você tem que fazer aquilo lá ao vivo. Verdade. Com o pessoal falando aqui no ouvido, que eu sei que o Jurandir não para de falar. Não. A nossa juventude é chique, viu? É. Eu vou aqui fazer uma coisa mais quebrando os protocolos, porque a Milena é de casa, a gente está entre irmãos, mas a nossa juventude ela tem uma visão de Deus para o digital, e é muito legal o Experiência Online. Como é para ti, Milena, conduzir aí antes e depois dos nossos cultos, conversando com os congressistas, conversando com os irmãos que estão atendendo aos convites? Como é essa loucura de fazer um programa ao vivo durante 3 dias num feriado de Semana Santa? Eu quero dizer primeiro, assim, que o primeiro Experiência Online, o Felipe jogou a gente, né? Tipo assim, tô com uma ideia, como ele sempre faz, né? Eu tô com uma ideia. Aí ele joga a ideia, tipo assim, e vamos fazer. Eu nunca tinha apresentado nenhum programa, entrevistado ninguém. Não é verdade, porque eu já vou cortar. É que hoje eu tô solto, hein? O que é que acontece? Eu vi ela numa live em Camusim, que a gente vai já falar desse assunto, e ela estava conduzindo uma espécie de painel, não sei dizer o que era bem, mas eu me lembro que você fazendo aquilo, e a gente percebe, quando a pessoa tem o tino pro ao vivo, tem o tino para conversar com as pessoas, é perceptível, e na sua vida isso é muito verdade. Mas vai, continua a tua história aí que eu vou te dar um crédito. Não tinha, a não ser essa questão lá em Camusim, né, que a gente apresentou uma live bem rápido, mas foi tudo ensaiadinho, uma coisa assim, né. Não tinha feito isso, e aí o Felipe jogou pra cima da gente e a gente foi. E assim, foi muito, como ele falou, foi muito louco assim, a situação, porque foi a primeira vez, sem experiência, foi uma experiência online sem experiência. Mas foi uma coisa muito gratificante, muito gratificante. É muito legal, Felipe, é muito maravilhoso, né? Porque Deus nos permite que a gente conheça os nossos talentos, que são dados por Ele. Mas Ele permite que a gente conheça, né? Então, durante a experiência online, eu pude perceber isso, né? A maioria das pessoas ficavam assim, você é formado em jornalismo, já fez faculdade de jornalismo. Todo mundo perguntava, é verdade. E eu faço licenciatura em física, porque tem tudo a ver, né? Tá ali, ó, do ladinho. E não tem nada a ver, né? Mas eu sempre gostei muito de me comunicar, né? Essa parte da licenciatura, eu acredito, né? E é muito legal. Os dias antes, né, aquele nervosismo durante, né, antes de fazer a experiência online, a gente tem toda uma preparação do que a gente vai falar, do que a gente vai abordar. Tem que chegar antes, né, de começar a conferência para testar ali os equipamentos e tudo. Mas depois que a gente chega em casa e vê, é muito gratificante. A gente fica muito grata a Deus por permitir, né, a gente ter essa experiência ali. É muito bom. E é legal, Milena, porque o que acontece? Você não atua só como apresentadora, porque a gente sabe que dentro de uma estrutura de comunicação, para que vocês que têm curiosidade, o apresentador, ele é a ponta. Então, hoje em dia, qualquer apresentador olha para lá, lê um telepronto e vai. No seu caso, não, você também faz produção, porque o que acontece? São 20, 30 minutos antes das sessões oficiais e mais 30 minutos depois. E não é só entrevista, você tem que dar um recado, você tem que falar, você tem que passar informação, e tudo isso a gente tem que buscar o conteúdo. Como é também para você produzir isso?
Não só você, que eu sei que o Jedson bota a mão na massa contigo. Bota a mão na massa. É como eu falei, é assim um negócio de Deus mesmo, né? O Senhor, ele vai nos dando criatividade, né? A criatividade, eu acredito, também é um dom divino. E ele vai nos dando criatividade, tem coisa que é na hora, né? Dali na hora do ao vivo, falar isso. Tem coisa que em casa, antes de começar, eu vou ali escrevendo naquele papelzinho ficha, que né? na ficha. E dá certo, né? Graças a Deus dá certo. Mas não é muito fácil não, viu? A gente fica ali no estreito. Às vezes, meia hora, que parece pouco, às vezes parece muito pra quem tá produzindo. Meu Deus, o que é que eu vou falar ali naquele cansa, momento? Hein, Milena? Fala. Cansa né? demais, gente. Cansa demais. Tem hora que eu não me escuto, né? Porque a gente faz ali ao vivo e é o povo entrando, né? A juventude tá entrando. Aí tem gente que passa atrás, tem gente que pede pra passar no meio, tem gente que fala. Tem gente que segura cartaz. Né? Temos um, inclusive, que fez isso ano passado. Mas é muito bom, né? Graças a Deus tem dado certo ali. Eu acho que eu tô passando no teste, né? Tenho muito a melhorar, claro, mas tá dando certo. Que bom, que bom. Milena, a gente não veio falar só de experiência online, você sabe, mas é legal falar disso porque o que é que acontece? Você acabou que virou uma referência, né? A gente faz as coisas pro reino de Deus, a gente tem que entender que as pessoas olham e é muito bom quando as pessoas percebem valor naquilo e de alguma forma elas continuam esse processo. Então, a gente vê projetos de experiência online por toda parte, né? Não só a experiência online, como os vídeos de lançamento, como as nossas lives, os painéis, as pessoas vão continuando isso. Como é para você lidar ser essa referência também, né? Nessa área que é um serviço para Deus, sobretudo. É um serviço para Deus, né? Eu fico, assim, muito animada e muito surpresa, porque, como eu disse aqui, eu não tinha experiência, né? Lá em Camusim a gente tentava fazer alguma coisa, mas foi pouco, né? A minha experiência lá em Camusim foi pouco, foi assim, bem amador também. Mas aqui, eu tive a oportunidade mesmo aqui, né? Aqui em Fortaleza, aqui na IADM. E assim, ver as pessoas continuando significa pra gente o quê? Tá dando certo. Tá surtindo efeito. Mas o legal é ver pessoas... O legal é entender que você não precisa ser formado. Claro que se você puder procurar, né, assim, uma formação, se especializar, é muito importante. Mas é interessante ver, é sinal que está fazendo efeito, que está surtindo, assim, algum detalhe importante nas pessoas, né? Tá tocando as pessoas de alguma forma. E é bom pra mim ser instrumento pra isso, né? Que bom, que bom. Então, pra gente se acostumou muito com a imagem da Milena, não só nos Experiência Online, mas no Juvilink, né? Nos vídeos que a gente produz para as plataformas, para as plataformas midiáticas da nossa juventude, que não são poucas, mas é muito legal ter você nesse processo todo. Milena, você vem de Camusim, você casou com o Jedson, namorou com ele, com milhares e milhares de quilômetros de distância um do outro. Como é que foi isso? Me conta um pouquinho. Gente do céu, é assim, todo mundo que a gente conta, né, fala assim, ela é de Camusim, o povo fica pensando assim, como assim? Essa conta não bate, né? E ele tem família lá? Pergunta logo assim, ele tinha família lá, você tem família aqui? Eu disse, não, e ele não também. É uma história de amor aí, né? Uma novela mexicana quase, mas eu acredito que foi tudo preparado por Deus. Eu não acredito, assim, de que Deus tenha uma pessoa para cada um, né? Mas eu acredito que o Senhor, ele nos direciona para caminhos que ele já sabe que vai acontecer, Perfeito. Que ele já, né, escreveu. Eu e o Jedson, a gente não se conhecia, eu não sabia, não fazia a menor ideia que ele existia. Mas aí, por conta de um casal de amigos, né, que já estavam namorando, nos apresentaram. Aconteceu um congresso lá em Camusim. E aí, Dom de Deus, né, o Ministério Dom de Deus da IADM, foi para esse congresso. Eu não tava, Jedson não tava, não foi ainda que a gente tinha se conhecido, que a gente se conheceu. E aí, esse casal de amigos se conheceram, começaram a namorar. Nesse primeiro congresso. Começaram a namorar. E aí, a minha amiga começou a me falar do Jedson. Tem o Jedson e tudo. E eu fiquei meio receosa, porque eu não conhecia ele, não sabia nada. E aí, deu certo, né, dele ir pra Camusim, visitar Camusim e a gente se encontrar. E aí foi impressionante, porque eu tava num período que eu tinha saído, fazia 1 ano e pouco que eu tinha saído de um relacionamento bem conturbado, né? Uhum. E eu tava assim, Senhor, eu tô procurando nada agora, não. Eu tava me dedicando às coisas de Deus mesmo. Tudo que tinha na igreja, eu me dedicava, que era pra não ficar pensando besteira, que era pra não correr o risco, assim, de me desviar do caminho de Deus mesmo. Então, assim, tudo que era na igreja, da juventude, eu tava envolvida, não tava procurando.
Mas a gente fala que foi assim no momento que nós precisávamos, né? No momento que eu precisava, no momento que ele precisava, a gente se conheceu. E quando a gente se viu, parecia que a gente se conhecia, assim, desde sempre. Foi mesmo. Muito, 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 assim. Ele me trouxe uma paz, ele também fala que eu trouxe uma paz pra ele. Parecia, a gente conversava como se fossem amigos, assim, há séculos. E foi muito de Deus mesmo, muito de Deus. Foi um bom encontro, né? Foi um bom encontro. Foi um bom encontro. Essa sua fala é tão interessante, Milena, porque o que acontece? Eu acredito muito que, sim, eu também concordo com você, Deus não vai ter uma pessoa para cada pessoa, mas existem pessoas com características que combinam, né? Pessoas com visões que estão alinhadas, pessoas que têm o mesmo coração voltado, inclinado, né? E aí você se descobre nesse processo. Então é muito legal ouvir isso. Mas tudo bem, se encontraram, começaram esse relacionamento e aí namoro à distância. E aí namoro à distância, né? A gente começou a conversar e o Jedson já foi logo assim, bora namorar, não quero perder tempo não, Tá né? Já certo deu aquela ele, pressãozinha, né? E a gente começou a namorar à distância mesmo, e aí teve os períodos, né, que ele ia pra lá, foi pra lá, pra falar com a minha mãe, eu vim pra cá pra conhecer a família dele, e a gente ficou nesse transfer, Durante né? quanto tempo? A gente namorou por 1 ano, noivou e ficou noivos por 1 ano. São 500 casou. e... Vixe, eu sou 500 horrível e- de distância. Jedson me ajuda aqui. 370. 370. 370. Eu queria aumentar mais a distância entre Não, vocês. pelo amor de Deus, foi difícil demais. Mas o tempo não pode, É. né? E aí vocês então noivaram e com 1 ano e... 2 anos, 2 né? anos. 2 anos. Que a Os ca- gente tinha se conhecido, a gente resolveu se casar, né? E aí, vir pra Fortaleza, Gente. deixar a maninha, deixar a painha, como é que foi isso? Foi complicado. O namoro em si já foi complicado, né? Namorar à distância não é fácil. Não. Não é fácil. Mas assim, eu acredito que todo namoro não é fácil pra quem não sabe o que quer, Opa, essa Né? frase né? é isso Bora? mesmo. É isso mesmo. Jubilove aí, Jubilove. Jubilove começou. Inclusive Então, vai ter Jubilove, vamos lá. será, esse ano? Será? O Continua. povo tá pedindo, o povo tá pedindo. O povo só pede, é isso que acontece, o povo só pede. Então, assim, mas a gente sabia muito o que a gente queria, né? O Jedson, ele já sabia o que ele queria namorar, ele queria casar, ele queria uma família, e eu Uhum. também, Amém. né? Então, Amém. quando a gente se encontrou, a gente colocou isso, assim, em pauta, né? Nós queremos uma família. Isso trouxe segurança pra mim e trouxe segurança pra ele. E a gente foi só caminhar para que isso acontecesse, mesmo na distância. É claro que algumas pessoas, né, principalmente pessoas do trabalho, da faculdade, que Vão ter palavras, vão ter né? palavras que tentam, assim, tirar aquilo da gente, né? Roubar a nossa segurança. Mas são mais, assim, as pessoas que não acreditam em Jesus, que não seguem, né? Que não Tu são buscava crentes. em Deus, Milena? Buscava em Deus, tu pedia a Deus direção? Buscava. Porque é uma decisão muito importante. É uma decisão Eu digo muito sempre importante. que a pessoa com quem a gente vai casar é a segunda maior decisão da nossa vida. A primeira é Cristo, Uhum. né? Buscava, porque como eu falei, eu já tinha saído de um relacionamento bem conturbado. Claro, claro. Né? E todo relacionamento é por isso que não é bom, né? Eu digo como jovem ainda, mas agora, né, como senhora, Sim, jovem senhora. que não é bom o jovem fique se relacionando com um e com o outro, porque sempre deixa sequelas. Deixa marcas. Sempre deixa marcas. E eu tinha, né, essas marcas na minha vida. Então, eu tinha um medo muito grande, né? Eu ficava naquele negócio, será? Ficava comparando, às vezes, né? No ideal que só a gente estabelece na nossa cabeça. Mas quando eu vi os princípios, como eu falei, quando ele veio e trouxe muita paz ao meu coração, né? Eu entendi que era de Deus, né? Eu acho que a resposta sempre é essa. É a paz no coração, né? Eu estou em paz comigo, eu estou em paz com Deus. E os princípios, né? Os princípios. É como eu falei, ele queria casar, ele queria uma família. Eu disse, não, é de Deus, né? Só pode E ser é de maravilhoso porque o provérbio vai dizer que seja a paz o árbitro das vossas decisões. Então você sim, o Espírito Santo está falando com você porque você sentia paz. Com certeza. Então você deixou o Camusim para trás, tá Deixei amarrada essa Camusim. música. Deixou o Camusim para trás e veio para Fortaleza. E vim pra Fortaleza. E aí, chegou na capital cearense, nova vida, nova igreja, novo tudo? Tudo. E assim, detalhe, eu nunca tinha vindo a Fortaleza antes de namorar o Jedson. É sério, Milena? Nunca tinha vindo a Fortaleza antes de namorar o Jedson. Eu era aquela criatura que eu achava que pro resto da vida eu ia morar em Camusim. Né? Tanto que algumas escolhas minhas, até em relação à vida profissional, elas foram baseadas nisso. Uhum. Vou morar... Não queria sair de Camusim, não tinha Você pretensão. se planejou para ficar lá. Me planejei pra lá. E quando eu vim pra cá, foi uma situação bem complicada, né? O primeiro ano de casamento já é mais difícil, Uhum. por si só, né? O ano de adaptação. E foi um ano também que eu deixei pra trás amigos, família, faculdade, igreja, tudo que era conhecido, tudo que era comum pra mim, ficou pra trás, Meu né? Deus. E eu fiquei assim, eu falo muito que Deus, ele despertou essa parte da comunicação em mim, principalmente nesse ano, que foi um dos anos mais difíceis pra mim, né?
eu lembro que eu ficava sozinha em casa, a gente morava num apartamento, e eu sempre fui muito caseira, mas por questão de não ter amigos, a família tá longe, eu fiquei mais caseira ainda, né? Eita, hibernou. Demais, eu passava a semana inteira em casa, sem Gente sair, do às vezes céu. só ia sair no final da semana pra igreja, e pronto. E pra não gerar, assim, sei lá, uma depressão, alguma coisa assim, eu comecei a gravar vídeos, Eu lembro. né? Eu comecei a gravar vídeos pro YouTube, e lá, e nisso de gravar vídeos pro YouTube, foi tanto que eu descobri esse meu gosto por gravar vídeos, quanto também me livrou dessa área de sei lá, Você uma se possível ocupou, depressão. né? Me Você... ocupei minha mente, né? E foi muito bom, né? Mas, assim, é interessante ver que Deus cuida de todos os detalhes, né? Sim, Para Deus cada sempre estação cuida. da nossa vida, Ele tem algo, né? E isso de gravar vídeos foi para essa estação da minha vida, foi importantíssimo. Mas venci, né? Foi difícil me adaptar, a questão de amizades, né? Me encaixar na igreja é difícil, né? Porque a sua igreja é a sua igreja, né? É. Ali tem seus amigos, seus parentes, É pessoas um laço, próximas, é né? um lar, é É um pra ser, laço. né? É É pra pra ser. ser, né? E aí a EADM nisso tudo, né? Pois é pra ser. Porque eu tava respondendo uma caixinha de pergunta um dia desse, e uma pessoa me perguntou assim, como fazer pra se tornar parte da igreja, né? Eu me sinto muito deixada de lado, a pessoa Olha dizia só. assim, né? Uhum. E aí eu respondi como pessoa que também já se sentiu deixada de lado, né? E eu falei assim, olha, eu sei que infelizmente em todas as igrejas tem isso, não é legal ter, mas tem, né? Esse defeito em acolher, não acolhe muito bem. Mas uma coisa interessante também é a gente parar de esperar, né? Eu fazia muito isso. Eu ficava esperando que as outras pessoas Eu chegassem tô em entendendo. mim, né? Chegassem em mim. Tinha vontade de se integrar, mas o esforço pra fazer isso era nenhum. Nenhum. E aí o Jedson também, né, me deu esse toque, assim, você tem que ir atrás, você tem que se envolver, você tem que dar uma oportunidade. E quando eu abri meus olhos para isso, eu entendi que era importante eu dar os primeiros passos também. Deu muito certo, né? E hoje eu já me sinto parte da EADM. A Juve tem papel, assim, importantíssimo nisso, porque depois que eu entrei na Juve, né, para ajudar ali, para apoiar, né, eu me senti mais parte ainda, e é muito bom se sentir abraçada, né, é uma grande família, de verdade. E aí já temos quantos anos nisso tudo? 3 anos. 3 anos. Eu tenho 3 anos de casada, então 3 anos que eu estou morando em Fortaleza. Milena, eu vou dizer uma coisa pra você, eu vejo que parece que tu tem aqui muito mais tempo, né? É legal você ver que você se encontrou e a gente perceber que você já faz parte, né? A juventude, a juventude, ela tem essa identidade. A Juve, ela tem esse amor, esse carinho pelas pessoas, pela liderança. Você percebe, você anda nas congregações, você conversa com os irmãos, né? O Jedson, falando com o campo todo agora nessa função de secretário-geral da juventude, né? Então, realmente é isso, é uma grande família. Isso é muito bom. Mas 3 anos passam rápido, né? 1 ano de casamento, primeiro ano essa dificuldade, o segundo ano, eu quero crer que foi muito mais de adaptação. Quer falar um pouquinho? Então, sobre o casamento em si? Nesse segundo ano já... Esse segundo ano já mudou, né? Eu já comecei a trabalhar, já muda, né? Muda tudo. Eu acredito, assim, que é muito importante, o que eu pude perceber a diferença do primeiro ano para o segundo ano, é justamente esse negócio de ocupar a mente, né? Uhum. Aquele negócio, mente vazia, não... né? Playground do capeta. Então, nesse segundo ano, eu já comecei a trabalhar, já comecei a ocupar mais a mente, já comecei a me envolver mais nas coisas da igreja, na Juve, né? Eu acredito que eu entrei mesmo na Juve no segundo ano. Foi. Que eu tava aqui, né? Foi sim. Então, foi bem mais fácil, né? E casamento também, né? A partir do segundo ano, o Felipe já tá no segundo, não, né? Agora ele tá no primeiro. Acabei de completar 1 ano. Ele respirou agora, né? Graduei aí no primeiro período. Então, e aí começa a ficar mais fácil, né? Assim, claro que, como eu falei, cada estação tem uma coisa nova, né? Tanto de coisas boas quanto de coisas ruins, de dificuldade, de desafios, né? Com certeza. De desafios, mas já foi mais fácil, né? Hoje eu já me sinto mais, como eu falei, já me sinto mais parte da EADM. Amém. E aí, Milena, a gente chega no lugar Fogo e Glória, eu acho que... Não, o último foi Fluir. E aí você começou a dividir com a gente. Primeiro, com a gente, eu digo a gente, os líderes, né, os pares aqui dentro da estrutura da diretoria da juventude. E eu digo isso porque você dividia com as meninas, né? As esposas, né? Elas têm um grupo, elas conversam. E aí eu comecei a acompanhar um processo que foi você começar a perceber algumas alterações no teu corpo. E como é que foi essa primeira impressão? Então,
é engraçado porque tudo vem quando a gente menos espera, né? É. A gente tá falando aqui de questão de adaptação. E aí, foi no período que eu estava, pra mim, na melhor época da minha vida, digamos assim, né? Eu estava mais adaptada. Eu não falei antes, né? Mas faz parte da pergunta anterior. Eu orei muito por isso, né? Eu lembro que quando eu chegava em casa, eu me sentia muito só. E eu dizia assim, Senhor, eu quero fazer parte. Eu quero ter amigos. Amém. Eu quero me sentir da igreja, né? Eu nunca fui alguém que me sentia bem e satisfeita em estar só no banco. Eu queria trabalhar para o reino de alguma forma, me sentir útil, né? Com aquilo que Deus já tinha me dado. E aí, quando eu entrei na Juve, aí começou aquele laço, né? Aquela família mesmo, assim, aquele abraço. E quando tava tudo bem, apareceu essa dúvida, né? Eu comecei a perceber um caroço aqui na parte do meu mediastino, né? Essa parte aqui. E compartilhei com as meninas que ia fazer um exame sobre, sempre achando que poderia ser algo corriqueiro, né? Alguma coisa assim, normal, hormonal. Uhum. E aí, aconteceu de eu fazer o primeiro exame, um exame de ultrassom. E aí, quando eu fiz a ultrassom, veio a primeira resposta, né? De que eram nódulos. E aí, eu já fiquei mais assustada, né? Eu disse, não, nódulos não é uma coisa boa, né? Ainda mais assim, né? No plural. Ainda mais no plural, foi o que me assustou bastante. E aí, depois da ultrassom, a ultrassom ela tem uma captação bem superficial, né? E aí, eu tinha que fazer uma tomografia. Uhum. Pronto. Depois da tomografia, foi que veio a suspeita mesmo, né? De que fosse CA. E aí, mas a gente só tem a resposta depois da biópsia. Então, passei todo esse processo de exames, né? De raio-x, ultrassom, e aí a tomografia. 2 biópsias, porque eu fiz uma primeiro, deu inconclusivo, e depois outra biópsia para saber mesmo o laudo, né? Que era CA. E aí, foi um processo bem, bem difícil, né? Estou aqui quase finalizando o processo ainda. A luta não acabou. Mas foi um processo bem difícil no começo. E eu compartilhei, né, com as meninas da Juve, né, com a igreja em si, nas minhas redes sociais. E foi uma escolha que eu fiz, difícil de fazer, mas eu não me arrependo, né, porque eu tive, assim, um apoio muito grande, que foi essencial para esse processo, né. Por que compartilhar, Milena? Eu confesso a você que quando o processo começou, aí veio a notícia, o Jedson falou com os homens, você falou com as meninas, a gente ali, família, né, a gente começou a se preocupar, mas já começou a se mover em oração e a gente continua fazendo isso. Nosso pedido é sempre esse, orem, 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 orem. É como a Milena bem colocou, ela está aqui já é o milagre, já é um grande milagre, porque foram uma jornada insana. A gente sabe disso, a gente sabe disso. Mas você resolveu dividir isso com as pessoas. Então, já logo nos primeiros dias já veio, você dividiu o diagnóstico, por quê? O que é que te levou a isso? Muita gente me perguntou isso, né? Muita gente até ficou surpresa, assim, nossa, muita gente, sim. Muita, assim, ela expôs a intimidade, né? Na verdade, assim, ela expôs uma coisa que é muito íntima. Mas eu sempre gostei de compartilhar. Quem me conhece antes da doença sabe que eu sempre gostei de compartilhar. Eu gosto de me comunicar. É verdade. Né? Então, quando eu recebi o laudo da doença, que foi, meu Deus, foi assim, a situação mais difícil que eu passei até hoje. Foi, Milena? Muito, muito difícil. Eu lembro que quando eu fiz a biópsia, eu já tinha a dúvida, né? O médico já tinha falado pra mim que já estava com a suspeita. Ele falou assim, olha, a suspeita... No dia da biópsia, eu lá na maca, né, pra fazer uma cirurgia com anestesia geral e tudo. Assim, ó, a suspeita é linfoma, mas a gente precisa da biópsia, né, do resultado. Então, mas vai dar tudo certo e tudo. E eu lembro que eu tenho muito pavor de hospital, de tudo. É ruim, tá sendo um processo, assim, que Deus tem me sustentado mesmo. Porque eu tenho muito pavor de tudo isso. Então, eu disse assim, eu não vou chorar agora, eu não vou pensar sobre isso agora, porque eu preciso ser forte pra me recuperar desse primeiro, né? Primeiro. E aí, quando eu cheguei em casa, eu compartilhei com o Jedson, né? Chorei e tudo, assim, pode ser que seja. E aí, eu orava a Deus, eu orei a Deus e eu falei assim com Deus. Eu vi outras pessoas fazendo quimioterapia lá, eu fiz no Hospital do Coração aqui, no Hospital de Messejana, né? E aí eu vi outras pessoas fazendo quimioterapia e eu vi algumas pessoas assim bem debilitadas, né? E eu fiquei muito preocupada em ver aquilo. E eu pensei assim, eu orei a Deus, eu disse assim, Senhor, se for câncer, não deixa ser não, mas se for, me leva.
Porque eu não tenho estrutura pra isso. Tu disse isso, Milena? Eu Fez orei, essa oração? eu fiz essa oração. Eu disse assim, Senhor, eu me conheço. Eu sou muito fraca. Senhor, a minha fé é muito pequena. Eu não vou ter fé pra enfrentar. Eu orei dessa forma, né? E aí eu falei com Deus e aí fiz essa oração. Falei. Eu acho que na época eu não lembro se eu tinha falado isso pro Jedson, mas eu orei a Deus isso. Mas eu sempre pensava assim, se for, eu não vou suportar. Eu não tenho fé suficiente para isso. O meu pensamento era esse, porque eu via as pessoas enfrentando, testemunho de pessoas que enfrentavam tantas coisas difíceis, e eu pensava... Eu não vou ser uma dessas. Eu não vou ser uma dessas. Não dá, aguentando tudo isso, assim, com a fé inabalável, não dá. Eu pensava, pra mim, não dá. Meu Deus. E aí recebi o resultado. Quando eu vi que era positivo, de primeira mão, eu confesso que eu fiquei muito decepcionada com Deus. Eu disse assim, Senhor, tu podia fazer que não fosse. Eu sei que tu tem poder pra fazer que não fosse, né? E eu fiquei muito decepcionada, chorei muito, enfim. E aí Essa decepção durou muito tempo, Milena? Durou muito tempo. Hoje, eu já vejo de outra forma. Sim. Né, Felipe? Mas eu sei que tem coisas que eu só vou entender, compreender depois que passar tudo isso. Eu tenho certeza. É como eu falei, a luta não acabou, né? Eu tô aqui fazendo esse podcast aqui com o Felipe, ainda falta uma sessão de quimioterapia. De? Quimioterapia. De quantas? De 12. De 12. De 12. E é milagre mesmo. Milagre mesmo. Milagre. E aí, perdi aqui o fio da meada. Não, você tá falando sobre a força. A força, né? Você tá Pronto. Já na 12ª, né? Tô fazendo aqui, mas eu sei que tem coisas que eu não entendo agora, né? Sim. Eu sei que tem coisas que estão reservadas pra eu entender só depois. E aí recebi aquele laudo, foi assim, abriu o meu chão. Na minha cabeça, o que vinha à minha cabeça era o quê? Eu vou sofrer e vou morrer. E depois vou morrer. Pra mim, o meu futuro era aquele. Não tinha outro, né? Eu vou sofrer e vou morrer. E eu não vou aguentar passar por isso. E eu tinha muito medo de perder a fé. Né? Eu tinha muito medo da minha relação com Deus. Como é que vai ficar? Meu Deus, eu nunca passei por nada disso. Né? Eu dizia assim, Senhor, eu nunca passei por nada disso. É tão forte, é tão pesado. Como é que vai acontecer isso? E aí recebi o laudo, fiquei chateada, orei. Mas bora lá, tem coisas que a gente vive mesmo no automático, né? E aí compartilhei com o Jedson, compartilhei com a minha família. E o Jedson nisso tudo? O Jedson, gente, assim, é um poço de calmaria. O meu marido é assim, é de Deus mesmo, sabe? É pra equilibrar. Porque enquanto é uma tempestade no copo d'água, né? Ele vai dar certo, te acalma, vai dar certo, Deus está conosco. O Jedson, ele foi meu porto seguro durante todo o tratamento. Antes e durante o tratamento, né? Eu nunca olhei pro Jedson pra ver ele assim com olhar de desespero. Eu sempre digo assim, o Jedson tem muito mais fé do que eu, né? Mas é verdade, ele é maravilhoso, assim. E detalhe, né? Pra ele, mais difícil ainda, porque um ano antes, ele tinha perdido o pai. O pai se foi, eu lembro disso. E pra mim, isso já queria dizer outra coisa, né? Eu já dizia assim, Jedson, ano passado, por esse mesmo tempo, a gente estava enfrentando o luto do teu pai. E a gente orou tanto, né? Então, pra mim, eu queria dizer assim... Às vezes vai acontecer de novo. Vai acontecer. Às vezes, orar tanto não resolve. Pra mim, naquele momento, era isso que te falava, que vinha, né? Que vinha à minha cabeça. É o que a circunstância te dizia. Me apresentava. Então, eu fui no automático mesmo. E quando eu decidi, que foi a pergunta, né? Fugi aqui. Mas quando eu decidi compartilhar, o meu pensamento foi assim, eu perguntei pra ele assim, o que é que você acha de eu compartilhar nas minhas redes sociais? Porque eu sei que as pessoas vão notar a diferença, né? E vão ficar perguntando. Então, vou falar logo pra todo mundo saber. E quando algumas pessoas, depois que eu comecei a compartilhar, perguntaram sobre isso, eu falei assim, gente, o que eu posto nas minhas redes sociais me ajuda muito mais do que quem tá escutando. Olha só. Pra mim, aquilo dali é um escape, é um meio, assim, de eu desabafar. Gritar, né? De eu gritar, de eu me fazer entender, entendeu? É muito mais pra mim do que para as outras pessoas. É cura todos os dias, né? Quando eu compartilho alguma coisa, é coragem, né? Eu ver em mim uma coragem para mais um dia. E as pessoas reagem, Milena? Reagem. Muita gente... Eu falo muito de boa nas minhas redes sociais, né? Qualquer pergunta sobre tratamento, enfim, sobre a fé, eu sou muito de boa para falar sobre isso. Então, as pessoas, elas veem isso e elas perguntam, né? Como é que tá o tratamento? Como é o tratamento? Como é que você tá? E reagem também com palavras de ânimo, que é o que eu falei, né? Eu não me arrependo de ter compartilhado,
porque o que teve de pessoas que eu nem conheço. Eu fiquei, assim, surpresa, porque pessoas que não são daqui do Ceará, pessoas que eu nunca vi na vida, que chegaram pra mim e me deram palavras de ânimo. Se conectaram com a tua Se história. conectaram comigo. Pessoas que disseram assim, Milena, você não me conhece pessoalmente, quando passar tudo isso eu quero te encontrar lá na igreja, eu quero ir pra igreja. Milena, eu quero ver teu testemunho, quando é que tu vai dar? Quando tu for dar o teu testemunho, eu quero ouvir, porque, né, e palavras de ânimo e que me sustentavam, porque tinha dias, Felipe, que eu acordar pra mim já era muito difícil. Porque Você lamentava em ter eu acordado. lamentava. Eu pensava assim, meu Deus, eu vou ter que enfrentar tudo de Todo novo. esse O dia. dia era desafiador. Meu Deus, um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. O dia era desafiador. E algumas dessas mensagens de irmãos próximos e de irmãos, como eu falei, que eu não conheço, né? Família, igreja, foram quem me animaram. Me deram uma dose de fé para aquele dia, né? O Senhor, Ele me dava todos os dias um pouquinho do que eu necessitava. A porção do dia. A porção o pão do dia. nosso de cada dia. Pra eu enfrentar esses desafios que eram os dias, que era viver. Já era um desafio. Existir, né? Continuar existindo. Continuar, isso mesmo. E aí, Milena, você dividiu com as pessoas, se fortaleceu e começou essa jornada que já duram Já duram mais de 6 meses, né? Porque eu conto desde a biópsia, então quase 7 meses aí. quase 7 meses. É. Com a previsão para terminar? 4 de março de 2024, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você sabe que quando a gente... a gente não entende como é que Deus faz e é bom que seja assim. Uhum. Porque a gente não tem estrutura para reagir, para saber tudo que Ele sabe. Então Ele vai dando aquilo em porções diárias, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí esse tema chegou para a juventude, faz e refaz. E a gente não entende por quê, mas Deus sempre tem temas específicos que vão se conectar de uma forma que a gente não entende, né? E você, na reunião da escolha do tema, foi uma das pessoas que disse assim, gente, o tema é esse, porque esse texto falou comigo hoje de manhã. Foi. E aí a gente meio que disse assim, foi como se abriu-se, né? Abriu-se a cortina e foi revelado. O que faz e refaz para ti nesse processo? A gente sempre fala aqui nos bastidores da diretoria da Juve, né? Que a gente sempre atravessa o tema junto, né? Sempre acontece alguma coisa que faz a gente entender porque que a gente tá passando. A gente sente na pele o tema, Incrível, né? E assim, eu não queria, mas foi, né? Uma jornada, né? Uma jornada. Uma jornada de Deus. Tem uma situação quando foi lançado o tema, né? Aquele vídeo de lançamento que ficou maravilhoso, inclusive. Que a menina quebra o vaso, né? Ela joga o vaso no chão e o vaso é quebrado. Então, assim, pra mim, é como eu estou me sentindo agora. Eu fui quebrada mesmo, quebrada. Em pedacinhos. E pedacinhos, assim, que eu, Milena, não poderia sozinha consertar. Né? Juntar de novo. Juntar. Eu fui levada, estou sendo levada, né? Porque, como eu falei, não acabou ainda. A luta não acabou ainda. Mas eu estou sendo levada e fui levada a um nível de dependência total de Deus, né? Pra mim, que sempre gostei de estar no controle, eu acho que todo mundo quer estar no controle. Todo mundo quer estar no controle. Mas eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho que estar aqui. Eu gosto das coisas nos lugares, assim, muito estabelecidos. E não ter controle, é como eu falei, eu acordava e eu não sabia como ia ser meu dia. Eu vou estar viva? Eu não vou estar? Eu vou sentir dor? Eu não vou estar? Não sabia. O tratamento vai dar certo? Não vai? Não vai. Não tinha como saber, a médica não tinha como me dizer, a medicina não tinha como me dizer. Então, todos os dias eu era levada à dependência extrema de Deus. Totalmente dependente dele, né? E o tema em mim foi isso, né? Quando foi colocado esse tema, eu disse, não, o vaso quebrado para ser refeito, né? É isso que eu sinto, de acordo com esse tema. E quando ele for refeito, escute isso, e quando ele for refeito, e o oleiro já está fazendo isso, ele vai encher. Porque ele sempre vai nos fazer com um propósito. Amém. O que é que você quer, Milena? Amém. Agora, né, assim, de primeira me perguntando essa ainda, eu quero atravessar isso, vencer, né? Vencer. Eu falei muito assim, hoje eu tô concentrada em sobreviver. Essa fase. Mas, como todo mundo que passa por um processo e que entende, né? Porque, assim, o que é que nos dá força durante esse processo? Deus, claro, é Deus que nos dá força. Mas é pensar que toda dor tem um propósito, né? Em alguns momentos, a minha chave virou nesse processo que eu falei. No começo eu
eu fiquei chateada com Deus. No começo, eu não entendia o que estava acontecendo, era difícil demais, né? E aí, a minha chave começou a virar quando eu comecei a entender, tem um propósito. Deus, ele não é assim, ele não faz a gente sofrer porque ele se agrada do sofrimento da gente. Esse não é o Deus que a gente serve, né? Eu lembro, isso é bem, bem especial, porque eu lembro que a gente estava escutando uma música, um hino da Ana Paula Valadão, e era falando sobre bálsamo em Gileade. Há um bálsamo em Gileade. É muito linda, né? Essa música é muito linda. Em Gileade. E nesse mesmo período, eu estava escutando uma música da Tamires Garcia, que ela falava assim, aquele que fez a ferida, sarará. E eu ficava escutando essa música e eu ficava dizendo assim, qual o sentido que tem aquele que fez a ferida, sarará? Pra que fez, né? Pra quê, né? Pra quê? E era melhor não ter feito. Nem a ferida e nem... Não é? E eu ficava encucada com aquilo e eu gosto muito de ir atrás, né? De saber as minhas dúvidas em relação à Bíblia, a músicas. E aí, no mesmo período, apareceu uma pregação aleatória lá no YouTube. E aí, que nunca é aleatório. Que nunca é aleatório. De um pastor que estava falando de uma cirurgia que ele fez nas costas de hérnia de disco, uma coisa assim. E aí ele falou assim, eu não queria ter passado por aquilo. Eu passei porque eu sentia dores. E aí o médico precisou fazer aquela cirurgia para eu parar de sentir dor. Aí ele comparou isso, né, com a nossa história com Deus e com essa parte de aquele que fez a ferida sarará. O médico, ele precisava fazer a cirurgia, ele precisou cortar para fazer a cirurgia, né? Algumas coisas que precisam mudar, elas precisam ser cortadas, né? E aí eu entendi, assim, ao mesmo tempo, essa música, né? Entendi essa letra, que falou muito forte ao meu coração. E foi o que me deu, assim, esperança. Aquele que fez a ferida sarará. O Senhor, ele está fazendo a ferida por alguma coisa, é uma cirurgia que ele está fazendo. E toda cirurgia é para melhorar. O que não está bom. É pra curar. E aí eu comecei a pensar isso. Então, assim, o propósito. Então, o que é que eu quero pra depois? É entender qual o propósito disso tudo e ser disponível pra Deus dentro desse propósito, né? Ser usada por ele dentro desse propósito. Olha, Milena, eu quero dizer uma coisa pra você. A gente vai pros finalmente. É tão bom conversar assim, te encontrar desse jeito, te encontrar... Pode ser que você esteja fingindo, e eu sei que você não tá. Pode ser que as pessoas digam assim, ela tá se fazendo de forte. As pessoas fazem isso. Uhum. Mas quando a gente tá aqui, olha pra você e vê através dos seus olhos, a gente vê Deus. E você me falou uma coisa no privado, eu convidando você pra vir pra cá, você falou assim, Felipe, como é que eu vou contar? O testemunho tá pela metade, é tantos anos pra vir o diagnóstico da cura. Era uma preocupação pra você. Só que eu disse assim, Milena, eu não sei se isso gerou alguma reflexão. Quero que você conte pra nós, porque houve um convite, você... Vou falar isso, você negou. Posso falar isso? Pode falar, pode. E aí depois chegou esse momento que você disse, Felipe, eu ouvi a Deus e eu acho que... Me fala, tua relação com esse testemunho. Então, pra quem não sabe, quem tem um diagnóstico de CA, eu não sei, assim, porque eu não procurei saber de todos, né? Claro. Mas até onde eu sei, pelo menos no meu caso, que é o linfoma de Hodgkin, né? É um CA no sangue. O atestado de cura só é dado depois de 5 anos. A medicina só pode dizer pra você que você está curado de um câncer depois de 5 anos. Que a doença não voltou mais. Porque às vezes acontece ter o tratamento, sumir e voltar, né? Então, quando o Felipe me convidou, eu fiquei muito apreensiva. Por quê? Porque praticamente todos os testemunhos que a gente escuta é daquele jeito, tá, né? Aqui o papel, o Senhor me curou, né? Ou então, desceu um anjo e me falou ao meu ouvido, né? E eu ficava assim, meu Deus, as pessoas talvez queiram ouvir isso, né? Tenho essa expectativa. Tenho uma expectativa. E eu tenho um problema muito grande com expectativa dos outros em mim. Eu já fico assim, nervosa. E eu, meu Deus, o campo inteiro orando por mim, né? Eu recebi essa ajuda, assim, eu não posso reclamar 1 minuto de falta de ajuda em oração, em palavras de ânimo, como eu falei. Verdade. O campo inteiro orando por mim. Aí aparece um podcast da Milena. Pronto, ela vai contar o testemunho dela da cura, né? E aí eu fiquei muito apreensiva do que passar, porque nada do que a gente fala, a gente não pode falar em nome de Deus se não foi Ele que falou. Perfeito, Milena. Né? Não tem como. Por mais que a gente queira. Eu queria chegar aqui e dizer assim, gente... Deus entrou no meu quarto, botou a mão no... Né? Era o que eu queria. Claro. Eu pedi isso pra Deus, né? Eu fugi de procurar isso, mas no meu coração eu tinha vontade, né? De procurar pessoas para que me dissessem isso, né? Eu queria isso.
Mas aí eu fiquei pensando, né, meu Deus, aí todo testemunho que a gente escuta... Eu escutava testemunhos, Felipe, nesse processo de podcasts, enfim, testemunhos, que eu me sentia, assim, a pulga do carrapato. Eu disse, meu Deus, eu não tenho essa fé toda. A pessoa não murmura, a pessoa creu desde o começo, a pessoa não duvidou um segundo. Quem sou eu? Eu duvidei, eu chorei, né? Eu questionei a Deus. Em nenhum momento eu acreditei, eu pensei que Deus não podia. Para mim, o poder de Deus sempre foi e sempre será. Ele pode todas as coisas. É inabalável, isso é absoluto para mim. Mas eu não entendia o que é que o Senhor queria fazer na minha vida. Porque às vezes Deus nos dá nãos. A gente não tá acostumado a receber não de Deus, mas Ele dá às vezes não. E é Ele que sabe. Ele sabe todas as coisas, não sou eu que sei, né? Ele que sabe o porquê, o pra quê, o quando. Crendo sempre que Deus nos ama e que aquilo é o melhor, né? Mesmo que não seja o que a gente quer. Então eu fiquei pensando nisso, meu Deus, o povo vai querer escutar uma coisa, eu não vou poder falar o que o povo vai querer, né? Fiquei pensando nisso. Mas aí o Felipe me falou uma coisa, né? De que o que eu estou passando, né? Eu tô falando uma coisa assim, né? O que eu estou passando já está servindo de testemunho. Já é. E aí eu falei com o Jedson, né? Eu sempre gosto de compartilhar com ele tudo. Ele sempre foi meu apoiador em tudo. E aí eu conversando com ele, orando a Deus. E aí depois do culto da Juve, esse último culto que teve, chegou uma irmã pra mim e disse assim, Milena, eu preciso te falar uma coisa. A minha prima, ela tá passando pelo mesmo processo e ela ficou muito mal. E aí eu disse pra ela ver os teus vídeos no Instagram. Olha só. E aí ela disse que tem ajudado muito. Até o pessoal do meu trabalho escuta, vê os teus stories, os teus vídeos. E eu quero te dizer que tem ajudado muito. Continue. Amém. E eu fiquei assim, meu Deus, eu não tô fazendo nada. Porque às vezes o que eu falo, eu chego lá nos meus stories e falo assim, gente, hoje eu tô muito enjoada, eu não consegui almoçar. Eu falo isso, entendeu? Você fala, você põe né? isso. Então assim, meu Deus, se tá ajudando alguém, se Deus está me usando, que bom. Né? Que bom que Ele está me usando. Então, o que eu falar lá é trabalho de Deus, é com Ele, né? Não sou eu, né? Ele vai só me usar por intermédio e fazer o trabalho que já é dele, né? E aí eu pensei realmente em vir. E algo que você falou assim, a minha história não é só a doença, né? A minha história não é só a doença. E aí ficou na minha cabeça. E outra coisa, né? Eu não quero diminuir nada falando de que não recebi ainda o laudo. Eu estar aqui é um milagre. É um milagre. Eu ouvi, Felipe, de muitas pessoas que acompanharam pessoas que passaram pelo tratamento de quimioterapia, dizer assim, Milena... Só a quimo destrói. Milena, não parece que você está passando por um tratamento. Milena, não parece, não é incrível. Parece, né? É incrível. E 12, viu? Que já é um número bastante. E aí eu ficava assim, meu Deus, pra mim que estou vivendo aqui, parece uma coisa pequena eu acordar. Não é. Né? Mas... olhando no todo, meu Deus, é um milagre eu estar aqui. Eu consegui falar, eu consegui ajudar alguém, eu consegui postar algum versículo, né? Eu consegui falar, eu consegui me alimentar, estar de pé. É um milagre. Eu estar aqui conversando com você é um milagre. Gravar o Juvilink. Ela gravava o Juvilink junto com o Jedson 2, 3 dias, de pouquinho em pouquinho. Mas gravava, sabe? Foi. Eu fico muito feliz, eu fico muito feliz porque eu sei que você disse no começo dessa conversa que você tinha certeza que você não tinha força. Mas a palavra diz, diga ao fraco, eu sou forte. Você não tem mesmo, não. Você é fraco. Você é fraca, Milena. Mas o seu Deus é forte. Amém. É assim? Glória a Deus, com certeza. Olha, é o seguinte. A gente vai encerrar, infelizmente. Parte 2. Tô prometendo Eita, parte 2 para todo mundo. Nem sei se o líder geral da juventude vai me autorizar, presbítero Flávio. Mas é muito bom. É muito bom viver tudo isso, registrar essas histórias e dividir com as pessoas histórias reais de pessoas que atravessam desertos, atravessam dificuldades, atravessam e vão aos pés do oleiro e não dizem ao oleiro como eles querem que sejam feitos. Eles simplesmente se submetem. Porque o pastor João falou isso aqui. Você só se submete. O barro não diz nada ao oleiro. Quem resolve tudo é ele. Então é muito bom saber que Deus está nos fazendo e nos refazendo e nos melhorando. Então eu vou me dirigir para aquela câmera, Milena, e agradecer a você que ficou conosco até aqui. Só que eu não fico à vontade de terminar esse podcast tendo na mesa uma pessoa que tem muito mais desenvoltura para a comunicação do que eu. É muito bom ouvi-la, é muito bom ver a
o seu testemunho e saber que ela está aqui, a oportunidade é essa. Saber que essa irmã querida, esse casal abençoado, tem sido para nós uma referência. Por mais que ela diga que não, por mais que ela sinta que não, só depois ela vai saber tudo que Deus tem feito. Não é bom? Então compartilha esse testemunho, fala para as pessoas, espalha nas redes sociais, envia para alguém. Deixa Deus te usar numa coisa tão simples, que é compartilhar esse conteúdo para edificação de outras pessoas. Eu quero agradecer a você, porque esse é o último episódio dessa segunda temporada. Talvez haverá a terceira, a quarta, nós não sabemos, mas somos gratos a Deus por hoje, por agora, por saber que Deus tem feito coisa nova em nós e através de nós. Eu me despeço por aqui e não falo mais nesse podcast. Não nessa temporada, não nesse episódio. Quem encerra é Milena, com a mensagem que ela quiser, com aquilo que ela disser, e aí você fique conosco. E deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe. Obrigado às marcas envolvidas nesse projeto, envolvidas nessa visão. Vocês fazem parte disso e nós somos muito gratos a cada uma das pessoas que acreditaram nesse projeto. Então é isso. Tchau. Eita, responsabilidade grande, viu? Gente, eu quero dizer pra vocês que eu sou muito grata de estar aqui, muito, muito grata ao Felipe, às pessoas que estão organizando e muito grata a Deus por me permitir fazer isso. Deus é tão maravilhoso que Ele permite que a gente seja usado por Ele, né? É muito maravilhoso estar aqui. Pra mim, eu tô realmente muito feliz, né? E quero dizer pra quem tá acompanhando esse podcast que Deus, Ele é o Deus do impossível. E que você valorize os pequenos momentos que você tem com Deus todos os dias, né? Se você acordou hoje, abriu os olhos hoje, já é um milagre de Deus na sua vida, né? Glória a Deus por isso. Ele é o Deus que faz e refaz. Amém. Pai Senhor. Como é aquele final? Como é? Ah, fui! Tchau, minha gente.